Investe Turismo vai qualificar pessoal, melhorar rotas e atrair investimentos para o Amazonas. Mais de 285 mil turistas passaram por Manaus nos primeiros 6 meses do ano. O Unicef diz que Manaus tem 16 mil refugiados venezuelanos. Detran esclarece mudança na placa do Mercosul e no processo para a emissão da CNH. Petrobras reduz preços da gasolina e do diesel hoje. Ministros com mandato de deputados são exonerados para votar a Previdência a partir desta terça-feira. Chefe do governo de Hong Kong desiste de polêmica lei de extradição. Enviado sul-coreano tratará com os Estados Unidos do diálogo com a Coreia do Norte. Operação Alcateia. Começa hoje julgamento de militares envolvidos em fim de semana sangrento que resultou na morte de 35 pessoas. Padre nega estupro, mas confirma a relação amorosa com venezuelana que o acusa. 2 homens vítimas de espancamento e tiros morrem no Platão Araújo e no Delfina Aziz. O Jornal da Manhã, mais de 60 anos no ar, começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Início da madrugada com muita chuva e trovoada em Manaus dentro da previsão do clima-tempo de 15 milímetros. E o tempo continua instável. A madrugada termina com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 9 de julho. Chegamos aos 190 dias do ano. Faltam 175 para terminar 2019. É dia de Santa Verônica Giuliani. Também é o dia da juventude, dia do protético e o dia do soldado constitucionalista. O dia da Revolução Constitucionalista é comemorado anualmente em 9 de julho e considerado feriado estadual lá em São Paulo. Também conhecido por dia da Revolução e do soldado constitucionalista, esta data é uma homenagem ao movimento contra a ditadura de Getúlio Vargas, realizado em 1932 pelos paulistas. Desde o seu início, a vazante do Rio Negro chegou ontem aos 25 centímetros, depois de descer 7 centímetros entre sábado e a segunda-feira. Seu nível em relação ao mar era de 29 metros e 17 centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. Um fato marcante da história. Em 9 de julho de 1980, morreu Marcos Vinícius de Melo Moraes, o poeta do amor. Nascido em 1913 no Rio de Janeiro, Vinícius de Moraes foi um dos mais populares poetas brasileiros. Bacharel em letras e em direito, em 1943 ingressou na carreira diplomática e em 1953 compôs o primeiro samba. 5 horas e 52 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o nosso sonoplasta Itamar Jardim, aqui à esquerda da bancada do Jornal da Manhã. O defensor público geral Rafael Barbosa e o titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Tenente Coronel Marcos Vinícius Almeida, deram ontem os primeiros passos para a parceria que possibilitará o agendamento de visitas a detentos nos presídios de Manaus. Acompanhado de suas equipes técnicas, Rafael Barbosa e Marcos Vinícius Almeida estiveram reunidos para ajustar os termos da parceria e definir como o agendamento das visitas poderá ser colocado em prática a partir do sistema já usado pela Defensoria Pública do Estado para marcar dia e hora dos seus atendimentos nas unidades da instituição. A iniciativa tem como fim organizar as visitas nas unidades prisionais de modo a proporcionar mais segurança e mais conforto para as famílias dos detentos. A meta é que o agendamento possa ser feito ainda em julho, mas a confirmação só virá na segunda quinzena deste mês, em virtude da migração do banco de dados da SEAP e da adaptação do sistema de agendamento, hoje em uso no site da Defensoria Pública. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, bom dia Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, o tempo continua instável, muita chuva, com direito a trovoada no começo da madrugada, muitos relâmpagos e ruas alagadas, inclusive, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, e nesse momento chove forte aqui na área da zona leste da cidade, proximidades aqui do Terminal 5, a chuva que já caíra durante a madrugada, agora volta com bastante intensidade, Paulo Guerra. A chuva é forte nesse momento aqui no coração da zona leste da cidade, ao lado do terminal, ao lado da Global, a chuva está batendo forte. E os ouvintes reclamam aqui que grande parte da Compensa está sem luz desde a madrugada, depois que a chuva caiu, Peregrini. Pois é, né, Paulo? Boa parte da zona oeste da cidade sem energia, né? Compensa, Vila da Prata e outros bairros ali adjacentes estão
estão sofrendo com a falta de energia desde a madrugada. Peregrino, o trânsito na cidade, como é que está nesse instante? Nesse momento, podemos classificar como trânsito tranquilo, Paulo. Os motoristas estão se acautelando, diminuindo bastante a velocidade e também com a luz baixa, né? O farol baixo do carro ligado. A visibilidade é menor, é prejudicada devido à chuva, o tempo é muito escuro ainda aqui nessa área da cidade, proximidade do terminal, entre a Alameda Cosme Ferreira e a Avenida Grande Circular, o motorista diminuindo um pouco a aceleração. Peregrine, a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante esta madrugada. Tranquila, Paulo, podemos classificar como bem tranquila, principalmente no pronto-socorro 28 de agosto. O pronto-socorro João Lúcio também viveu um plantão tranquilo, agitou um pouquinho no pronto-socorro Platão Araújo e também no Delfino Avis, com 2 registros, um registro de morte em cada unidade de saúde. Pois é, e tivemos aí um homem que morreu por espancamento, ele morreu no Platão Araújo, o outro lá no Delfino Aziz, é isso, né, Peregrino? Pois é, Paulo, esse do Delfino Aziz, ele deu entrada no começo da noite, Paulo, com 9 tiros espalhados pelo corpo. Ele estava trabalhando em uma distribuidora quando chegaram os misteriosos homens do carro vermelho. Um deles desceu do carro e atirou 9 vezes contra o corpo do rapaz que tinha 24 anos de idade. Peregrino, então tratou-se de um assalto seguido de morte. Não, tratou-se de uma injeção, Paulo Guerra. Eles chegaram na distribuidora, não levaram absolutamente nada da vítima e nem de ninguém que estava lá. Chegaram perto desse homem, atiraram 9 vezes e foram embora. A vítima, Paulo, o homem que morreu, já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Acerto de contas então, Peregrino. Possivelmente, Paulo Guerra, muito bem colocado, acerto de contas aí, já que ele tinha passagem pela polícia, levou 9 tiros e não teve nenhum pertence levado. Alberto Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra dizendo que a chuva continua a cair na área da zona leste da cidade, entrando também para a área do Distrito Industrial, e a unidade externa do Jornal da Manhã atenta para qualquer evento que possa acontecer na cidade. 5h56 para a estação de serviços do Jornal da Manhã. Oportunidade de emprego. A Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego, o Cine, disponibiliza 239 vagas de emprego nesta terça-feira. Desse total, ao menos 195 vagas são destinadas ao cargo de enfermeiro. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, na Galeria Mais, na Avenida de Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. IBGE abre seleção para Manaus com salário de R$4.200. Em Manaus, são 10 vagas temporárias para trabalhar no censo demográfico em 6 áreas de conhecimento de nível superior. As inscrições estão abertas desde ontem, vão até o dia 23 deste mês de julho, e as provas estão previstas para 1º de setembro. Os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte pré-escolar, assim como a férias e 13º salário proporcionais de acordo com a legislação que regulamenta esse tipo de contratação. Há oportunidades para as áreas de análise socioeconômica, ciências contábeis, ciências sociais, gestão e infraestrutura, jornalismo e métodos quantitativos. O período máximo da contratação é de 12 meses. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. E para fazer a inscrição, o interessado deverá acessar este sítio: www.institutoaocp.org.br. Vamos repetir: www.institutoaocp.org.br. O filme Oscar Ramos, o homem que morava no Cinema Éden, que conta a história do artista plástico, designer e cenógrafo brasileiro, será exibido gratuitamente hoje às 20 horas no Teatro Amazonas. A produção marca o lançamento do Cine Teatro Amazonas, projeto que será realizado mensalmente com o objetivo de difundir a cinematografia amazonense. A Agência de Fomento do Amazonas iniciou ontem mais uma ação de crédito em Iranduba. A ação, que tem as parcerias do Sebrae Amazonas e de órgãos municipais, vai durar 10 dias e é destinada a empresários, microempreendedores e autônomos. O atendimento ao público está sendo realizado na Sala do Empreendedor de Iranduba, que funciona no parque do município, no quilômetro 1 da rodovia Carlos Braga. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Manacapuru realiza mais uma edição do Manacabeleza 2019. O evento, que começou ontem, termina hoje, terça-feira, com uma grande feira de exposição de produtos e serviços de beleza.
O diretor do Senac, Robson Gadelha, tem mais detalhes e aproveita a oportunidade para convidar o público em geral a participar desse grande evento. O Senac Manacapuru realiza o evento Manacá Beleza. Esse evento tem como principal objetivo promover um momento de interação e informação das novidades do mercado da beleza com os profissionais de Manacapuru. Demonstrar de forma prática, através de oficinas, de palestras, aplicação de novos produtos no segmento de beleza. Esclarecer aos profissionais de Manacapuru a importância da capacitação profissionais e orientá-los sobre o acesso a crédito e a importância do empreendedorismo e a legalidade. Esse ano, Manacá Beleza já está sendo um grande sucesso. Nós contamos com a participação de 32 empresas parceiras. E é um momento onde os profissionais podem interagir, fazer contato direto com os fornecedores e melhorar ainda mais a mão de obra nesse segmento de beleza que tanto cresce aqui no município de Manacapuru. O nosso público-alvo são os profissionais da beleza, que estão todos convidados a participar conosco da feira de beleza que nós vamos ter aqui no município de Manacapuru, no Senac, e agregar mais conhecimento para o seu negócio. A feira acontece no hall do Senac a partir das 9 horas e conta com a participação dos profissionais Mário Broder, Darlison Bradock e Zeca El Cabareiro. De Manacapuru, Zé Guedeg, para o Jornal da Manhã. 6 horas 4 minutos em Manaus. Internado há 2 meses em hospital de Manaus, morreu ontem de manhã o ex-deputado estadual Gerson Teixeira Cardoso, Piraíba, figura histórica da política de Parintins. Piraíba morreu aos 73 anos. De família tradicional dos áureos tempos da pecuária parintinense, o político cumpriu até a década de 80 vários mandatos de vereador de Parintins em Amundá e um na Assembleia Legislativa do Estado. Dados divulgados pelo coordenador substituto do Unicef, Antônio Carlos Cabral, apontam que existem atualmente 16 mil refugiados venezuelanos em Manaus, dos quais 800 em abrigos. O órgão internacional vem implementando medidas para minimizar a situação de risco das crianças refugiadas. Uma delas é a manutenção de um espaço de educação e proteção dos meninos e meninas no acampamento nas proximidades do terminal rodoviário da capital, com professores que falam espanhol e português. O objetivo é fazer com que as crianças passem a maior parte do tempo no ambiente de estudo. O assunto foi tema de seminário nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado, em evento organizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, em parceria com o Parlamento Estadual, Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Manaus. 6 horas e 5 minutos. Diante do crescimento da produção e comercialização de açaí no Amazonas, a Secretaria de Estado de Produção Rural, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Sustentável e Florestal do Amazonas, pretende capacitar e orientar batedores de açaí dos 62 municípios do estado, visando aperfeiçoar o manejo e beneficiamento do açaí e eliminar os agentes contaminantes. O gerente de apoio à agroindústria do IDAM, Washington Aguiar, explica que o órgão está realizando o acompanhamento das agroindústrias familiares de polpa de fruta. A Universidade do Estado do Amazonas lançará nesta terça-feira às 11 horas o edital do vestibular e sistema de ingresso seriado SIS 2019 acesso 2020. Um total de 50 processos serão apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas na manhã desta terça-feira, durante a 21ª sessão ordinária de 2019, a partir das 10 horas. Entre os processos em pauta, 15 no total são de recursos de revisão, reconsideração e ordinário de gestores que tentam modificar desfavoráveis pelo Tribunal Pleno. O fortalecimento da cobertura vacinal foi debatido no primeiro seminário de vigilância das coberturas vacinais e qualidade de dados do Estado do Amazonas nesta segunda-feira. O evento está sendo realizado no auditório do Centro Universitário CEUNI Fametro para 220 profissionais de saúde que atuam nas áreas de imunização, vigilância epidemiológica e de atenção básica dos 62 municípios do Amazonas. Na abertura, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, enfatizou que os surtos de sarampo e H1N1 que ocorreram no estado no ano passado e no início deste ano, respectivamente, poderiam ter sido evitados se a população prioritária estivesse sido adequadamente vacinada contra essas doenças. Em carta aberta assinada nesta segunda-feira no município do Careiro, diversos órgãos e entidades integrantes do Fórum da BR-319 em Manaus, Porto Velho, pedem adoção de providências administrativas
para início das obras de pavimentação e reconstrução do segmento C daquela rodovia. O trecho fica entre a sede do município do Cariri e a comunidade do Igapuaçu, que já possui licença ambiental desde 2007. O Ministério Público no Amazonas, que faz a mediação do fórum, também está na cidade para atividades de retorno do projeto MPF na comunidade. Além do MPF, também assinaram a carta ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA-AM, a Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, a Assembleia Legislativa do Estado, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Comunitária do Igapó e Casa do Rio. A carta aberta traz ainda uma novidade surgida a partir do diálogo entre os órgãos possibilitado pelo fórum. O apoio à criação de uma área de proteção ambiental pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Amazonas, no trecho C, como forma de mitigar os impactos ambientais decorrentes das obras de recuperação da trafegabilidade. 6h08. O Bosque da Ciência, espaço de visitação pública do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, estará fechado para visitação pública a partir desta terça-feira por tempo indeterminado. A instituição continuará apenas com as visitas em grupo agendadas e confirmadas pela coordenação do Serviço de Apoio às áreas de visitação. De acordo com a coordenadora de extensão do INPA, a pesquisadora Rita Mesquita, o motivo é a necessidade de reformulação do funcionamento do Bosque da Ciência em função do reduzido quadro de servidores para fazer atendimento no espaço. Dedicado à educação, divulgação científica e ao lazer, o Bosque recebeu no ano passado cerca de 100 mil visitantes, sendo que aproximadamente 70% de forma gratuita. A entrada custa R$5, mas crianças, idosos e grupos escolares e sociais agendados não pagam nada. O Amazonas promoverá no dia 24 deste mês o primeiro Fórum Amazonas Livre de Febre Aftosa sem vacinação em Altazes. O evento, coordenado pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, pretende reunir produtores rurais, pecuaristas, lideranças institucionais, empresários e técnicos para discutir sobre o Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, visando a suspensão da vacinação, as principais mudanças para os pecuaristas e a situação do Amazonas nesse cenário. O fórum vai acontecer no Parque de Exposição Jair de Menezes Tupinambá, em Altazes, durante a programação do 18º Festival do Leite e do 17ª Feira Agropecuária. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Nicolau, do PSD, vai entregar hoje o parecer definitivo ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2020. A previsão é de que a matéria seja votada em plenário até o fim desta semana, antes do recesso parlamentar. A fim de esclarecer dúvidas dos condutores, o Departamento Estadual de Trânsito realizou na manhã de ontem uma coletiva de imprensa para explicar as recentes mudanças realizadas pelo Conselho Nacional de Trânsito na legislação de trânsito que entrarão em vigor no dia 10 de setembro. No dia 17 de junho, o CONTRAN, por meio da resolução 778/2019, anunciou alterações para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A principal mudança é o fim da obrigatoriedade das aulas do simulador e a redução da carga horária das aulas práticas para as categorias A e B. A medida entra em vigor no dia 13 de setembro. O objetivo da coletiva é esclarecer essas alterações que vão trazer resultados práticos e mudanças significativas no dia a dia das pessoas que pretendem tirar a habilitação. É muita burocracia, muita coisa para fazer para tirar uma habilitação no Brasil. O diretor-presidente do Detran, Rodrigo Issá, disse que a instituição informou as autoescolas oficialmente sobre as mudanças. Nós já inclusive mandamos um documento às autoescolas para que elas façam um estudo. A nossa diretoria técnica está em interlocução com elas para que façam um estudo prévio de que maneira essas alterações irão repercutir no mercado e no processo de formação de condutor, tanto no aspecto técnico, pedagógico, quanto no aspecto financeiro e econômico disso. Obrigatório desde 2014, as aulas do simulador agora são facultativas. Para quem optar por manter o treinamento no simulador, o limite será de 5 horas aula. Elas deverão ser feitas antes das aulas práticas em vias públicas, desde que o Centro de Formação de Condutores, no qual o aluno estiver cadastrado, possua equipamento, sendo possível também o uso compartilhado do simulador pelo CF6. Com o uso facultativo do simulador, a carga horária prática para obtenção das categorias A e B será de no mínimo 20 horas aula.
Para autorização para conduzir ciclomotor, será de no mínimo 5 horas aula. Já para a adição das categorias A e B, a carga horária do curso prático passa a ser, no mínimo, 15 horas aula. No caso das aulas noturnas, a exigência, de acordo com o CONTRAN, será de 1 hora aula prática tanto para a categoria A, moto, quanto para a categoria B, carro, e ACC, autorização para conduzir ciclomotores. A capital amazonense recebeu entre janeiro e maio deste ano 285.304 turistas. Segundo dados da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, o número é 3,32% maior do que o registrado em 2018, quando chegou a 216.123. Desse total, a parcela de turistas estrangeiros subiu de 102.084 para 106.340 visitantes neste ano, o que representa um crescimento de 4,16%. Entre os turistas nacionais também houve aumento. Enquanto este ano registrou a passagem de 164.150 brasileiros por Manaus, 2018 contabilizou 160.610. O número representa aumento de 2,14% entre os dados. A primeira reunião de 2019 do Conselho de Administração da Sulfama Alcas, colegiado que analisa ajustes de projetos e entradas de novos capitais na indústria da região, foi adiada outra vez. A ideia é realizá-la no próximo dia 25. A remarcação da data foi anunciada no início da tarde de ontem pelo titular da autarquia, Alfredo Menezes, pouco antes da abertura do seminário Turismo como Vetor do Desenvolvimento da Amazônia. Os municípios de Nova Irão, Presidente Figueiredo e a capital Manaus serão os primeiros a serem contemplados com ações do programa Investe Turismo, lançado ontem aqui em Manaus pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Na solenidade de lançamento no Palácio Rio Negro, na zona sul de Manaus, o governador Wilson Lima destacou que o programa está alinhado com a política do governo do estado de desenvolver novos polos econômicos do Amazonas. O Investe Turismo é um programa do Ministério do Turismo realizado pelo SEBRAE e no Amazonas conta com o apoio do governo do estado. O objetivo da iniciativa é melhorar a estrutura de rotas turísticas brasileiras para atrair turistas e investidores e assim promover a geração de emprego e renda. Ainda em Manaus, o ministro também visitou as obras de expansão do Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques, e conheceu o Teatro Amazonas. Na primeira etapa do Investe Turismo, 30 rotas serão contempladas com investimento do Ministério do Turismo em todo o Brasil, sendo 7 na região norte e 3 delas no Amazonas. De acordo com o ministro Marcelo Álvaro Antônio, a primeira etapa do Investe Turismo tem recursos de 200 milhões de reais distribuídos em todas as regiões do país. Os recursos do programa, que são em torno de 500 milhões, todos são administrados pelo SEBRAE, juntamente com os estados. A primeira etapa compreende 200 milhões e nada impede que na segunda etapa outras rotas também sejam contempladas no Amazonas. Polícia. O padre de 60 anos, acusado de estupro por uma mulher venezuelana, compareceu ontem ao 5º DIP, no bairro de Santo Antônio, para prestar depoimento à polícia. Conforme a versão do padre, ele tinha uma relação amorosa com a mulher que o acusa e, segundo ele, a denúncia de estupro aconteceu porque ele não queria dar dinheiro a ela. Após a denúncia, a polícia começou a investigação e intimou o padre a comparecer ao 5º DIP para prestar esclarecimentos. Segundo a delegada Débora Barreiros, titular do 5º DIP, os dois foram ouvidos e cada um deu a sua versão dos fatos. O caso continua sendo investigado. No depoimento, o padre relatou que conheceu o venezuelano em um abrigo que fica localizado na rua José Tados, bairro de Santo Antônio. Como ela veio da Venezuela por conta da crise enfrentada no país, ele a ajudava com uma grana. Pouco dia depois, eles começaram um relacionamento amoroso e tinham relações sexuais, segundo ele, consentidas pela mulher. Pois é, ele esqueceu tudo que a igreja prega. Após um tempo, ele recusou a dar dinheiro para ela. Foi aí que, segundo o depoimento do padre, ela começou a chantageá-lo. Ela dizia que caso ele não desse mais dinheiro a ela, por ele ser padre, ela iria contar que os dois tinham um caso, o que a igreja condena. Identificada pelos iniciais AHY, a imigrante venezuelana de 29 anos denunciou à polícia na última quarta-feira que teria sido estuprada pelo padre nos meses de maio e junho. Ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, câncer no sistema linfático, e contou que o padre prometeu que iria curá-la. Ainda na sexta-feira, a Arquidiocese de Manaus suspendeu as atividades do padre. Segundo a assessoria de imprensa da Arquidiocese, isso significa que o padre não pode atuar temporariamente no cargo eclesiástico. Segundo a delegada, foi pedido exame de DNA para comprovar o envolvimento dos dois. Ele nunca gostou de celibato.
6h20 em Manaus. Começa nesta terça-feira o julgamento de 5 policiais militares acusados de participarem de uma série de mortes ocorridas durante o chamado fim de semana sangrento, que resultou em 35 mortes aqui em Manaus. Este é o primeiro processo relacionado à Operação Alcateia, realizado para investigar as mortes que teriam ocorrido para vingar o assassinato de um sargento da Polícia Militar, segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas. Os réus envolvidos no júri desta terça-feira são acusados de uma tentativa de homicídio praticada no bairro São Geraldo e de outros 2 homicídios acontecidos nos bairros Aleixo e Santo Agostinho. O tribunal informou ainda que pelo menos 3 dos 5 policiais são citados em outros processos pelos mesmos tipos de crimes. Os processos da Alcateia apreciados nesta terça serão presididos pelo titular da terceira vara do júri, juiz Mauro Moraes Antônio. O Ministério Público do Estado será representado por Igor Starling, promotor de justiça. As sessões de julgamento vão acontecer no auditório do Tribunal do Júri, no Fórum Ministro Enoque Reis. Por determinação da terceira vara, não será permitida a entrada de equipamentos eletrônicos no plenário, onde ocorrerá o julgamento, e para acessar o fórum será necessário passar por uma revista. 6h22 em Manaus. E Alberto Pellegrini, muita confusão no trânsito pelas bandas da Max Teixeira. O semáforo lá na entrada do Manoa está apagado, Pellegrini, imagine só. Pois é, Paulo Guerra, e aquela área da zona norte da cidade está sem energia também, né? Então, até lá pelo quilômetro 30 da M010 não tem energia, em toda a extensão da M010, Paulo. E chegando também na Torquato Tapajós, boa parte da Torquato Tapajós sem semáforo, e agora essa informação também vinda da Avenida Max Teixeira, da área da Cidade Nova. Muitas vias, uma grande maioria da cidade aí sem energia nesse momento, Paulo. Pois é, Pellegrini, muitas reclamações de todas as partes da cidade pela falta de energia. Choveu forte durante a madrugada, com muitos trovões, relâmpagos, e o tempo continua instável e a energia foi embora. É como as pessoas dizem, estamos sem luz, não é, Pellegrini? Pois é, a luz foi embora e depois a luz chega. É assim que se fala popularmente, Paulo Guerra, estamos sem energia, né? Nesse momento, em boa parte da cidade, e esses semáforos apagados na Avenida Max Teixeira, na Torquato Tapajós também, além da pista molhada, semáforo apagado, há de se ter muito cuidado, né, Paulo? Sem dúvida alguma, Pellegrini, muita cautela aos motoristas que trafegam pelas ruas de Manaus. Todo cuidado é pouco, pistas escorregadias, tudo propício para uma aquaplanagem, Pellegrini. Prossiga. Pois muito bem, Paulo Guerra, vamos dando prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo que no pronto-socorro 28 de agosto, devido às chuvas e também ao grande policiamento, Paulo Guerra, as ocorrências foram menores que dias anteriores. Bem tranquilo o plantão no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, também diminuição no número de ocorrências por violência. Pronto-socorro João Lúcio registrou uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, um homem que deu entrada vítima de uma teçadada na costa. As primeiras informações dão conta de que esse homem estava embriagado quando levou a teçadada de um parente. Ele não sabe dizer quem foi da casa que deu-lhe a teçadada, devido a ele estar completamente embriagado. Também não disse o que foi que ele fez para pegar essa teçadada. Isso aconteceu na área da zona leste de Manaus. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma vítima de acidente de trânsito. O homem deu entrada por volta de 22h10. Ele fora atropelado. As primeiras informações dão conta de que trata-se de um atropelamento, porém, o homem não corre risco de morte. Ele foi levado àquela unidade de saúde, ao João Lúcio, onde foi muito bem atendido pela equipe do Dr. Silvio Romano. Pronto-socorro João Lúcio, todos que procuram João Lúcio são muito bem atendidos, apesar da superlotação. Todo o tempo lotado, o gigante da zona leste da cidade. Os anjos da vida estão sempre prontos a atender a quem precisa salvar a própria pele. Pronto.
pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, uma vítima também de atropelamento. Só que dessa vez uma vítima de atropelamento por motocicleta, por moto. O atropelamento aconteceu nas proximidades da rotatória do bairro Jorge Teixeira. Um homem de 22 anos foi atropelado por uma moto. As informações dão conta de que o próprio pedestre foi imprudente ao atravessar na frente da moto. O motoqueiro ainda tentou desviar, mas não teve jeito. Ele foi atropelado, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, passou lá pelos procedimentos de exames e logo depois foi liberado. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física em estado gravíssimo. Ele deu entrada no Bico do Urubu, o passaporte praticamente carimbado, partindo dessa para pior. Ele foi atendido, de tudo foi feito para salvar a vida desse homem, mas ele acabou morrendo e foi levado ao necrotério do pronto-socorro Platão Araújo. Com sinais de embriaguez, o motorista foi preso ontem em Paulo Guerra após colidir com a viatura da Polícia Militar. O caso aconteceu na Rua Desembargador João Machado, no bairro do Alvorada. O suspeito conduzia um Palio. Ele deu-lhe de cheio, sem frear, na traseira da viatura da Polícia Militar. Ele passou pelo bafômetro e lá foi constatado que ele estava embriagado de tarde, plena segunda-feira, embriagado. O rapaz, ele escolheu bem o carro para bater. Ele não tinha outro para bater, não. Deu-lhe na viatura da polícia. Rapidamente, os policiais fizeram os procedimentos de bafômetro, inclusive, atenderam ele por lá também e depois foram cuidar da questão dos carros que ficaram aí bem amassados depois dessa pancada que o carro da polícia levou de um motorista embriagado. No bairro do Coroado, o Luiz Ângelo Ramon Varelo, de 22 anos, foi baleado com um tiro na perna. Isso aconteceu em Paulo Guerra à noite de ontem. Foi lá na rua Presidente Médici do Coroado. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava chegando em casa quando foi abordada por um homem. A vítima reagiu ao assalto e foi baleado na perna. Isso aconteceu no bairro do Coroado. Por pouco, os bandidos não tiraram a vida dele. Chegaram a falar que iriam matá-lo, mas o tiro acabou pegando na perna da vítima, que foi rapidamente levado ao pronto-socorro, onde permanece até o presente momento internado. Foi uma tentativa de assalto que culminou aí com uma pessoa ferida, a bala, um rapaz de 22 anos que estava chegando em casa e foi ferido a tiro pelos bandidos que conseguiram fugir. A polícia prendeu um assaltante de ônibus, na verdade dois. Um assalto a ônibus aconteceu à noite de ontem na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova. De novo, assalto a ônibus na Max Teixeira. A polícia agiu rapidamente e prendeu dois dos bandidos. Um deles, o que estava mais gaiato, o que estava mais para frente, o que ameaçava matar o motorista, botou arma na cabeça de passageiro. A polícia chegou junto e prendeu os bandidos. Mais uma ação boa da polícia, tirando aí bandidos, assaltantes de ônibus de circulação. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção! Morte no bairro de Santa Etelvina. Um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 6, 8, 9 balaços pelo corpo. E tudo aconteceu assim. Era começo da noite de ontem. Era boca da noite, por volta de 19 horas. Quando um rapaz de 29 anos de idade estava trabalhando em uma distribuidora, ele estava trabalhando como ajudante de caminhão, quando de repente aproximou-se um carro modelo Gol de cor vermelha, aproximou-se
do local da distribuidora, freou rapidamente, freou bruscamente e o homem saiu do carro às pressas. Ao encontrar a vítima, ele disparou os 9 tiros. A vítima acabou morrendo na hora e as primeiras informações dão conta de que trata-se de uma execução. Nada foi levado da vítima, portanto, não trata-se de latrocínio. E esse homem acabou morrendo aí, executado com 9 tiros. E logo a polícia, Departamento de Perícia Técnica Científica, uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também esteve no local e já realizou os primeiros procedimentos de investigação. A vítima tinha, Paulo Guerra, passagem pela polícia por tráfico de drogas e o crime tem características de acerto de contas. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem foi deixado no Platão Araújo vítima de espancamento. Ele foi vítima de pauladas, chutes, socos, pontapés. O corpo do homem estava mutilado, muita peia, muita agressão, estava completamente destruído o corpo do homem. Logo após dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo se encontra na pedra do Instituto Médico Legal nesse momento, sem nenhuma identificação. O corpo está à espera do exame de necrópsia que está começando em alguns minutos. Vai começar o exame no corpo da vítima, porém o corpo ainda na pedra do IML do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra, Milton Cabral, ouvintes do Jornal da Manhã. O IML registrou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite, madrugada chuvosa na cidade. Ainda está chuviscando na área da Zona Leste. Aqui nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo, muita gente na parada de ônibus com frio ali, todo mundo encolhido. Ainda chuvisca na cidade e o vento é forte. 24 horas no ar, Difusora FM.